Hoje eu preciso ler Êxodo 20, verso 4 e 5. Acompanhe comigo o texto. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deixa eu ler esse verso outra vez. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Senhor, ajuda-nos nesta noite. Fala conosco por meio da sua palavra, por misericórdia seja conosco, no nome de Jesus, amém. Concluindo então a religião do espetáculo, quero mostrar hoje como o espetáculo está substituindo a realidade. Um filósofo marxista francês, o Guy Debord, profetizou que a vida autêntica seria substituída pela sua representação, e a igreja não seria exceção. João 4,24 diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o diabo está cunhando uma nova fé, e essa fé produz uma adoração de representação, produz um cristianismo de representação, de imagem, de cores, e um falso cristianismo. Ele disse isso em 1967, em seu livro A Sociedade do Espetáculo. Embora ele não fosse cristão, pelo contrário, ele é um crítico radical do capitalismo, ele era um marxista, mas ele viu e descreveu com precisão filosófica o que a igreja precisava ter visto e denunciado há décadas antes. A tese central de Debord era esta: na sociedade moderna, tudo que é diretamente vivido seria transformado em mera representação. A vida real seria substituída por cores, por imagens. E a relação direta entre as pessoas seria mediada por imagens das coisas. O espetáculo, escreveu ele, não é uma coleção de imagem, é uma relação social entre pessoas mediadas por imagens. Ou seja, Debord está dizendo que o mundo chegaria a um ponto, e nós estamos quase chegando lá, que a comunicação verbal acabaria e a comunicação das imagens dominaria o mundo. Isso já está indo à frente. E ele vai dizer coisas até um pouco mais apocalípticas e que a gente não pode fugir. Ele disse que haverá um momento em que as pessoas vão parar de falar e só representar a linguagem. Toda a vida das sociedades, escreveu ele, nos quais reinam as condições modernas de produção, se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculo. Tudo o que era diretamente vivido, agora se afastou numa representação. Ele vai dizer que o espetáculo não é um conjunto de imagem, mas uma relação social entre as pessoas. Ou seja, a imagem, a representação, o simbolismo, as cores, o virtual, seria determinado na relação de comunicação. Ele identificou algo teologicamente muito profundo. O espetáculo, então, funciona como uma religião secular. Ele diz que isto é uma liturgia do novo culto ao consumismo. Ele descreveu que o espetáculo produz ondas de entusiasmos para um dado produto. E é isso exatamente que o diabo transformou o evangelho num produto de espetáculo, resultando então em momentos de exaltação fervorosa, similar ou parecido com as convulsões e os milagres do Antigo Testamento, ou aquele feiticismo religioso. Ele está usando essa linguagem do feiticismo religioso, usando uma linguagem antiga, e ele vai dizer isso,
que o homem de hoje tem um doutorado, mas ele comete o mesmo feiticismo dos povos tribais. Eles, em torno de uma árvore, cantando e dançando, adorando aquele negócio. Ele diz que o homem faz isso de forma muito mais depravada. Ele diz que o homem não evoluiu, mas ele rebaixou ao nível da lama, ao ponto de adorar uma tela. O espetáculo, então, não roubou a religião. Ele se tornou uma religião e depois, dentro da religião, ele reformatou a religião, a sua imagem. Então, hoje, muitas igrejas que a gente conhece, que são megas igrejas, são falsas igrejas comandadas pelo espírito do anticristo, porque o culto é um espetáculo, é um show. E veja, ele estava tratando do fenômeno publicitário no tempo que a televisão estava seguindo, e isso acabou se tornando o nosso ecossistema digital. A igreja evangélica, então, ao adotar o formato do espetáculo para a sua adoração, ela não está evangelizando o espetáculo, ela foi evangelizada por ele. O diabo fez uma coisa muito inteligente e que as pessoas não estão vendo. O que ele fez? Ele não mais confronta a fé, ele não mais ensina heresias na igreja. Ele formatou uma outra fé que parece com a fé verdadeira. Tem a Bíblia, tem a pregação, tem a música bonita, e as pessoas fazem as declarações mais extraordinárias sobre Deus, mas tudo aquilo é um vazio, é uma encenação, e as pessoas não são essencialmente aquilo que elas dizem ser. E aí a gente vive, a letra A aí, a crise digital brasileira, que é uma realidade estatística. Os dados mais recentes da neurosociologia e as pesquisas de comportamentos globais comprovavam que esse espetáculo se tornou uma totalidade da experiência humana. Ou seja, o homem pegou toda a sua experiência e colocou ela dentro de uma máquina. Vai chegar um momento que o senso de existência humana, isso já acontece em níveis menores, mas cresce assustadoramente a cada momento, em que os níveis de existência não existirão se não for dentro da essência da máquina. Segundo o relato global digital de 2024, os brasileiros passam em média de 9 a 13 minutos por dia conectados a telas. Ou seja, nós somos o país mais escravizado do mundo pelo espetáculo. O teólogo cristão, o Carl Trueman, em seu livro Ascensão e o Triunfo do Eu Moderno, ele aprofunda isso diagnosticando o que ele chama de individualismo expressivo. As pessoas não mais sabem viver em grupo, em comunidade, mas elas desenvolvem um individualismo exacerbado. Na era digital, diz Trueman, o ser humano acredita que o seu eu verdadeiro só existe quando ele é performatizado e validado por uma audiência. Ou seja, a pessoa não existe se ela não existir para ser vista, seguida, curtida e vista no Instagram. Então o homem moderno não quer apenas ser feliz, ele fala. Ele precisa de sua felicidade, que ela seja um espetáculo público. Ele não se satisfaz em fazer algo ou viver algo que não seja postado. E a regra é hoje, se você não postou, você não viveu. As pessoas acham que é só um post, elas não têm noção que isso é doentio e que elas estão sendo condicionadas a um comportamento que vai destruí-la em vários aspectos em seus relacionamentos reais. Então, a tecnologia forneceu o palco onde cada indivíduo é o ator principal do seu próprio drama, exigindo o aplauso constante do universo. Olha aqui que o diabo está construindo para o nosso cérebro acreditar de forma piamente. Você é o autor ou o ator do seu drama. Então, as pessoas selecionam uma sequência de fotos e aquela sequência de fotos conta uma história, conta uma mensagem mentirosa, hipócrita e que não tem nada a ver com a realidade que ela está postando. O que ela está fazendo? O cérebro dela está sendo treinado para rejeitar a realidade e viver na ilusão. Os efeitos psicossomáticos, psiquiátricos desse comportamento, irmãos, é desonesto. Por isso Deus diz que visitará a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração.
Está provado que os efeitos que essas plataformas fazem, já que elas trabalham uma fraqueza humana, vai desenvolver um comportamento neuropsicossocial que vai influenciar a biologia dos nossos DNA e que vai produzir filhos incompletos fisicamente, emocionalmente e cerebralmente. Já imaginou? A rede vai transformar seres humanos em meio-humanos por causa de um comportamento. Olha o poder que a mente tem de produzir. E o diabo sabe fazer isso. E as pessoas já são escravas e elas jamais aceitam que isso será uma realidade. Por quê? Porque elas não têm a capacidade de sair do sistema ou usá-lo de forma diferente. Então, quando essa necessidade psicológica de performance invade o santuário, o culto deixa de ser o encontro de pecadores redimidos e o Deus Santo passa a ser o palco de autoexpressão. Primeiro ponto é a adoração que João viu, o modelo celeste versus o modelo midiático. Qual foi a adoração que João viu? Apocalipse 4 mostra para a gente quando essa genuína adoração encontra o ser e aquele ser que merece realmente todo o espetáculo. Antes de condenarmos o espetáculo, nós precisamos ter o cuidado da gente não condenar toda a beleza, todo o drama e toda a intensidade sensorial que acontece nas nossas relações. O livro de Apocalipse contém a descrição da adoração mais intensa, mais multicolorida e mais sonicamente, ou seja, de som, avassaladora de todo o universo. Nunca uma tela humana vai produzir a beleza estética de cores, de brilho, de intensidade e de som extraordinário como a manifestação da glória de Deus. Apocalipse 4 e 5 é um show de luz, de som, que fará qualquer produção de um grande evento do mundo ou de uma mega igreja parecer algo totalmente infantil, insignificante. Mas há aqui uma diferença abissal. O diabo sabe fazer as coisas. Como o diabo não cria nada, ele imita tudo quanto Deus faz, ele imitou. No espetáculo do Apocalipse, ninguém está se promovendo. Nenhum anjo está construindo uma marca pessoal. Nenhum apóstolo está recebendo o louvor, a curtida ou ganhando seguidor para o seu canal. Nenhum dos 4 seres viventes estão acumulando seguidores ou like. O cântico único que todos eles ressoa é Santo, Santo, Santo. É o resultado de cada proclamação em que os 24 anciãos, que são os 24 reis sacerdotes, que tiram suas coroas e ficam de rostos no chão e colocam as coroas aos pés do soberano, o Cordeiro de Deus. Ninguém está sendo validado, a foto de ninguém está aparecendo. Eles nem são descritos. O que é descrito é que eles tiram tudo quanto têm. É uma rendição total ao Senhor Jesus Cristo, nada midiático. Aqui aparece então o modelo teocrático em Apocalipse 4 e 5. A adoração celestial, ela é inversa e totalmente inversa ao culto midiático. O Gordon Fee, que tem um comentário sobre Apocalipse, é um grande teólogo pentecostal, ele observa que a adoração celestial de Apocalipse 4 e 5 é radicalmente teocrática, ou seja, focada em Deus. Theos é Deus, cracia é Deus, ou seja, focada na pessoa de Deus. Todo o ritual é centrado na glória do ser que está sentado no trono. E a resposta da criatura é a prontidão, é a rendição total. E é o oposto de um culto midiático, onde o foco é a experiência do adorador. É quando ele se sente bem, é quando ele se sente motivado, é quando ele está sendo tocado por aquela experiência, ou porque o pregador prega muito bem. Uma das coisas que a gente precisa entender é que as pessoas estão dando glória a Deus porque a habilidade do pregador produz o glória a Deus. Ele é um cara culto, ele tem uma habilidade de fala, de retórica poderosa, ele é fluente e ele coloca as palavras de um jeito que mexe com a emoção das pessoas.
É diferente quando alguém, sem usar o tom de voz, sem gritar, só dizer a verdade. E a verdade de Deus nos quebranta. E essa verdade sozinha produz o quebrantamento autêntico. Esta verdade nunca vai produzir a euforia pentecostal dos nossos congressos, que é uma loucura desvairada, onde os jovens estão gritando porque alguém disse expressões de efeito, ou porque tem a capacidade de usar o tom da voz para manipular neuropsicologicamente o auditório. A adoração do Apocalipse aqui é sempre e totalmente teocrática. O ser que está no trono é o único assunto. As criaturas são apenas participantes da sua glória. Não há espaço para a performance, para a habilidade humana ou para a experiência do próprio adorador como um objeto. Porque hoje a adoração, ela não é dada a Deus. A adoração é uma experiência individual, e não é. Primeiro que a adoração a Deus, ela é um ato coletivo. Todos nós adoramos junto, só que ela é daqui para lá. Ela não é de lá para cá, como nós aprendemos nesses tempos. E veja, não há espaço então aqui para as pessoas aparecerem. A prostração dos anciãos é um gesto que demonstra a verdadeira adoração. É quando a gente não está encantada com a palavra do pregador, quando está encantado com a performance da pregação, porque está encantada com aquela pessoa que tem 3, 7, 10 milhões e é famosa e está na nossa igreja. É quando a gente ouve uma irmãzinha de 97 anos, desdentada, que nem a Avon usa, mas quando ela abre a boca, falando tudo errado, trocando os verbos fora do tempo, e dizendo coisas que só quem tem Deus vai entender, é que isso toca você. Isso é a ação de Deus. Quando é a habilidade de um pregador que consegue falar bem, e isso domina, isso é um falso culto ou uma falsa adoração. 1.2, então, a contaminação do culto pelo modelo midiático. O John MacArthur e o David Wells, um é um filósofo e o outro é um teólogo, eles dão um diagnóstico completo desse pragmatismo moderno. Essa contaminação do culto pelo modelo midiático tem sido duramente defendida por grandes teólogos contemporâneos. O pastor e o teólogo John MacArthur alerta que a igreja cometeu um suicídio teológico ao adotar o modelo das indústrias de entretenimento. Ele afirma: quando a igreja decide que deve competir com o mundo em termos de entretenimento, ela perdeu a guerra. Por quê? O mundo sempre fará os melhores shows do que a igreja. É muito mais legal ir no show do mundo do que no show da igreja. É muito melhor ir no teatro do mundo do que... Porque se a igreja focar nisso, ela perde e perde de montão. Você vê uma televisão cristã, você assiste ela, você fica chateado. A imagem não é nem HD. Não dá nem para medir a quantidade de capa tão ruim que é. A do mundo é um 4K, é 8K, é 16, é 32K. A imagem é perfeita. Deus não vai competir com a imagem do mundo 4K. Por quê? Porque o que deve atrair as pessoas não é a imagem, é a palavra de Deus. É com aquele chuvisco, é com aquele ruído, a voz vem baixo, a frequência vai, volta. É essa frequência. As rádios que chegam com pregação no mundo muçulmano, porque lá não pode, então eles montam uma rádio numa fronteira de um país livre e jogam ondas médias e longas. A curta e alta é a FM. Então a AM, ela é longa. Então lá no final você ouve assim, aí a voz fica só abaixo, só abaixo. Eles ficam assim, ó. Milhares de muçulmanos são salvos. Por um sermão de 20 minutos, eles ouvem 10 palavras que conseguem. Jesus! As pessoas dão um toque na onda, a onda vai, sai Jesus. São isto que estão salvando milhares de pessoas. Coisa que a TV, que o cinema não faz, rádio de ondas longas estão fazendo. Nenhum de nós do mundo ocidental seria salvo com essa pregação. Sabe por quê? Porque o diabo destruiu a nossa mente. A deles é uma mente virgem. Então eles ouvem aquele sonzinho baixinho, tem que ficar ouvindo, está sussurrando. É o que salva. Por quê? Porque o evangelho não depende de ser 4K.
Não depende de ser Full HD, depende do poder do Espírito Santo. O David Well, em sua obra monumental, Sem Lugar para a Verdade, ele expõe essa tragédia. Ele argumenta que a igreja moderna expulsou a majestade da transcendência de Deus para dar lugar a um Deus do espetáculo, a um Deus terapêutico, que funciona como animador de auditório ou como um personal trainer. Você já viu as pregações dessas pastoras famosas? É impressionante o nível de desvio teológico das irmãs, de falar e de levar as pessoas a se sentirem tão bem, tão amadas por Deus e vivendo na prática do pecado. As pessoas estão dando culto de ação de graça, porque elas agora tiveram uma experiência com Deus, mas uma semana atrás elas viveram a semana toda indo de motel em motel com o namorado e agora contando uma experiência extraordinária que teve com Deus. Eu ouço isso todos os dias, irmãos. Deus tenha misericórdia dessa geração. Se Deus não nos diverte ou não resolve nossos problemas imediatos de autoestima, nós trocamos de canal e melhor, nós trocamos de igreja. O espetáculo midiático não suporta a reverência porque exige o frenesi. O segundo ponto é a farmaqueia, o feitiço babilônico e a neurologia do espetáculo. Veja, o feitiço aqui e o comportamento que também explica a neurociência, João chamou esse sistema de feitiçaria, o que a Anna Lake, uma cientista judia e estuda profundamente, ela é professora de Stanford, quem fala aqui as escrituras. E a luz de uma vela não mais brilhará em ti. A voz do esposo e da esposa não mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os poderosos da terra, pois por tuas feitiçarias foram enganadas todas as nações. A palavra farmaqueia aqui sugere a manipulação química e neurológica. João usou a palavra grega farmaqueia, que descreve exatamente o mecanismo pela qual a Babilônia enganou, atrai as pessoas. Por que as pessoas amam a tela? Porque é bonito? Não, porque elas são escravizadas. As telas foram criadas para explorar uma fraqueza no sistema neural das pessoas. Ela deveria ser proibida, porque ela foi criada, e principalmente as redes sociais, que têm essa função, já preguei porque elas foram criadas, mas o que ela faz? A estrutura é feita para atrair as pessoas e elas não conseguirem deixar de ficar em presa. Isso não é acidental, porque esta palavra descreve os encantamentos da antiga Babilônia. Essa Babilônia digital opera exatamente como uma farmacopeia, uma manipulação neuroquímica humana. A psiquiatra Anna Lake, de Stanford, ela escreveu um livro famoso, Nação Dopamina. Ela demonstra que as empresas de tecnologia empregaram décadas de pesquisa neurocientíficas para construir uma interface deliberadamente projetada para manipular o sistema de recompensa dopaminérgica do cérebro humano. O mesmo sistema que a cocaína, que as drogas manipulam. Eu trouxe aqui a citação literal dela. As empresas de tecnologia descobriram como manipular a dopamina humana com a mesma precisão que as drogas psicoativas. A diferença é que, enquanto as drogas afetam o corpo diretamente, os algoritmos afetam o cérebro através de comportamentos condicionados. Olha só, comportamentos condicionados. Hoje existe o chamado mercado de comportamento. As pessoas, elas precisam vender um produto. Então, elas sabem que ninguém vai usar aquele produto se antes as redes não criar aquele mercado. Então, ela vai criar a demanda para aquele mercado. Então, ela vai lá, ela estimula dopaminergicamente as pessoas com luzes, com cores, com a tela viral lá. E as pessoas começam a alimentar desejos por coisas que até então não sabem o que querem. Quando elas comecem a alimentar, porque ao despertar esse sentimento de comportamento nas pessoas, elas começam a procurar certas coisas. Aí o algoritmo entende, ela já foi mudada. Aí vai a ela e oferece o produto. E ela compra na hora. Ela, gente, quanto tempo. Ela nunca pensou nisso, ela nunca soube que aquilo existiu. Quanto tempo eu queria comprar isso. Era isso que eu queria.
Ela não queria nada daquilo. O desejo que ela está dizendo que tem foi criado. É chamado hoje mercado de comportamento. Isso vale bilhões de dólares, irmãos. As empresas pagam preço de ouro para criar a demanda pelos seus produtos. Por que faz isso? Não é feitiçaria isso. O livro de Apocalipse mostra isso, é os encantamentos. Quem está dizendo da dopamina é uma das maiores doutoras de comportamento humano, é uma das psiquiatras mais famosas da saúde mental, e ela já fez 1 trilhão de pesquisas no mundo inteiro. Ela é referencial, ela e uma outra de Harvard, mostrando que esse comportamento que nós vivemos presos, e que a igreja acha que é legal, porque trouxe, e agora teoricamente pode pregar o evangelho, ela precisa ter cuidado com isso. Então, o 2.1, a supressão do julgamento moral através da hiperestimulação. O que acontece neurologicamente quando o culto adota o formato de espetáculo? Quando a igreja adota o formato do espetáculo digital, as luzes piscantes, a música com subs acima de 80 decibéis, a iluminação do palco que suprime o pensamento crítico, as experiências emocionais projetadas para produzir êxtase, ela está praticando feitiçaria. Já imaginou? A gente está indo no culto, cantando músicas poderosas, lindíssimas. As pessoas estão adorando. Olha a sutileza de Satanás. Você está no culto, no ambiente onde a estrutura foi feita para atrair, para seduzir. E lendo a Bíblia, e o cantor famoso e o pregador famoso que está ali, que vai operar sinais, que vai revelar todo mundo, e vai se cumprir tudo que ele vai falar. Não vai mentir não, ele vai pregar e os sinais vão aparecer. Mas ninguém imagina que tudo aquilo por trás está uma desonra ao nome do nosso Deus. Já imaginou? É um negócio tão sutil. Eu devo receber 1 bilhão de crítica na rede, porque ninguém, a não ser que tenha a ação do Espírito Santo para abrir os olhos das pessoas. Mas as pessoas jamais vão aceitar que aquilo é feitiçaria pura. Aquilo está manipulando as pessoas dopaminergicamente. Ela não está sendo confrontada pelo poder das Escrituras. Veja, não necessariamente com a intenção consciente, mas com o mesmo resultado. Às vezes nem estão pensando nisso. Por quê? Porque isso produz a supressão do nosso CPF, nosso córtex pré-frontal, que é a sede do juízo moral e da decisão racional. É uma hiperestimulação do sistema límbico, a sede das emoções primitivas. Na primeira vez que os meninos aqui, motivados pela internet, por essas igrejas, apagaram as luzes, na hora que eles apagaram as luzes, eu senti uma coisa muito ruim comigo. Eu pensei assim, deve ser eu que sou atrasado, eu já sou naturalmente arcaico, já sou naturalmente conservador, então eu que sou radical demais. Mas em nenhum momento que a luz apagava, eu me sentia bem. Aí eu pedi a eles, vamos parar com esse negócio. Nunca mais senti aquele sentimento. Depois que eu pesquisei isso a fundo, eu entendi. Nós copiamos os shows de mágica europeu, que enganava a plateia, tudo escuro lá, e a luz em cima do... Era assim que Hitler e os tiranos manipulavam a consciência das pessoas, sem que elas soubessem que estavam sendo manipuladas. É uma lavagem cerebral subconsciente, que quando você apaga tudo e só foca em um lugar, você já fez exame de vista? Que você põe lá o olhinho assim, que tudo fica assim, ó. Observa bem, qual é a sensação que você sente? Quando você olha lá, naturalmente parece que você para de pensar e foca naquilo. Por quê? Porque na hora que você faz isso, na hora o cérebro baixa a vigília. Paulo estava pregando no lugar, o texto diz que o cenáculo havia muitas luzes. O livro de Atos diz que o lugar onde Paulo estava pregando, que era um ambiente de muita gente, havia muitas luzes. Isso deveria ensinar a gente alguma coisa. Os testemunhos dizem coisas mais horríveis. Primeiro, o perigo de roubo. Tudo escuro, alguém vai lá, pega e constantemente some bolsa, some celular. E depois, homens maldosos no escuro fazendo coisas que não deveriam. As irmãs, quando percebem, nem sabem quem tocou. Qualquer um que tem um pingo de consciência, isso está errado.
Mas isso nasceu da manipulação de auditório, e a igreja trouxe. E veja, as igrejas que usam isso não estão experimentando nenhum avivamento, estão mexendo porque quem traz é o algoritmo. As pessoas não estão arrependendo em seus pecados, não estão melhorando em seus casamentos, não estão se enchendo de uma graça poderosa e de um testemunho vigorante de santidade e de arrependimento. Não, elas estão sendo tomadas por um sentimento de euforia. O que parece, então, uma unção poderosa que muitas igrejas de entretenimento e neurologicamente indistinguível de um concerto de rock. O choro coletivo, o êxtase físico, a euforia, que muitos chamam de a presença do Espírito Santo, corresponde a uma questão de liberação de hormônios, como a ocitocina e a dopamina, em um ambiente de estimulação sensorial de alta intensidade. Não estou dizendo aqui que o Espírito Santo nunca se move nessas circunstâncias. Estou dizendo que se nós não distinguirmos o que é a farmaqueia estética do nosso discernimento. Então, eu tenho que discernir o que é presença de Deus e o que é manifestação de dopamina e manipulação do ambiente. E aqui a gente precisa de mais um discernimento necessário. A questão é, não se pode haver então emoção genuína no culto? De forma nenhuma. É lógico que pode. A Escritura é rica. Se tem um livro que fala de emoção, é as Escrituras. A questão é se o nosso culto foi engenheirado, ou seja, foi criado para produzir uma experiência emocional independente do conteúdo doutrinário e do arrependimento moral. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em manter aquela estrutura. E veja, a igreja se parece com um cassino e não com uma catedral. Ela parece com o teatro e não como lugar de reunião, de oração e contrição. Ela parece com um shopping, ela parece com uma discoteca, com uma casa de show. A própria estrutura já serviria para alguém que tem um pingo de discernimento. Opa, tem uma coisa errada nesse processo. Ela não puxa isso, ela puxa uma outra estrutura. Mas qual é o problema? Mesmo se isso fosse feito e houvesse uma pregação que promovesse arrependimento profundo, em que as pessoas fossem confrontadas severamente na sua prática de pecado, não é. A mensagem é deleitosa, a linguagem é deleitosa. Por que tudo isso é deleitoso? Por causa do ambiente. Não que Deus não possa operar numa mega igreja, não é isso, irmãos. O problema é que essa mega estrutura tende a competir com a ação do Espírito Santo. Por isso, eu tenho muito medo com esse negócio de embelezamento demais de igreja. Porque a história já provou que quando isso acontece, a tendência natural do povo é perder a graça daquelas manifestações iniciais. E eu já tenho isso na minha memória, e Deus já me ensinou isso desde a terceira igreja que nós gastamos um dinheirão para reformar. Na quarta igreja, Deus me falou assim, ó, você não deve gastar muito dinheiro aqui. Faça o básico. E Deus me perguntou, por que você gastou tanto dinheiro nas primeiras 3? E eu comecei a orar, eu disse, Senhor, porque eu queria um lugar para atender bem as pessoas. Eu queria que as pessoas que chegassem lá se sentissem bem no lugar, o ambiente. Na primeira nós colocamos piso de madeira, com pouquinho dinheiro, mas compramos, enfeitamos aquele lugar. Hoje eu olho para trás e eu vejo que tolice nossa em fazer aquilo. Porque na verdade o meu coração estava fazendo aquilo para atrair pessoas. Hoje eu não tenho mais essa preocupação. Eu não quero mais que isso se torne, a não ser que nós façamos isso com outros propósitos. Qual é a ideia? É a ideia que quem atrai as pessoas a Cristo seja o Espírito Santo. A ideia que o culto não tenha nada para competir com a nossa atenção, a não ser a palavra de Deus sendo pregada e trazida aos nossos corações. Deixa só as Escrituras chamar a atenção do povo. Se ela não é bastante, nada mais deve ser acrescentado a ela. Então, a questão está, se o conteúdo bíblico está sendo ensinado e se as pessoas estão crescendo em santidade, ou se nós estamos praticando a farmaqueia, mesmo com boas intenções. O 2.2, a emoção genuína versus a emoção fabricada. O perigo de condenar o espetáculo é não desembocar no culto frio, intelectualista e sem vida. O Jonathan Edwards dizia que a verdadeira religião não elimina a emoção, ela purifica. A diferença
não é ter ou não emoção, mas é a origem dela. A emoção da Babilônia nasce do sub de caixa de som, da beleza, da grandeza, da música, do show, do espetáculo, do design da igreja, do palco aonde ela está. A emoção genuína do alto, que ele chamava de afeição religiosa verdadeira, nasce da contemplação da grandeza de Deus, da sua presença no Evangelho, onde as pessoas estão sendo convertidas, transformadas, onde elas estão sendo tocadas pelo verdadeiro poder de Deus. Não é porque o pastor que está pregando tem um doutorado, não é porque as pessoas que estão ali são pessoas cultas e ricas, e aquele ambiente produz uma sensação de pertencimento. Não, é um lugar onde a maioria das pessoas são simples, e a igreja verdadeira é sempre assim, ela tem mais pobre do que rico, mais gente precisando do que gente para suprir, porque o reino de Deus foi dado principalmente aos pobres, e ali é pobre realmente, sem dinheiro, não só pobre espiritual, e esse aqui é uma outra história, mas vejam, é um lugar onde a pregação é feita e as pessoas são tocadas pelo poder das Escrituras. Então, a verdadeira adoração também vibra, também chora, também canta alto, mas ela faz isso como uma resposta natural ao toque real do Espírito Santo. Ela não foi estimulada pela voz do pregador, ela não foi estimulada por luzes, ou por cores, ou por escuridão, ela não foi estimulada porque ela vê alguém famoso, que ela vê cantando, não, ela está chorando porque a graça de Deus caiu sobre ela. O 2.3, então, a neuroplasticidade e a destruição do pensamento contemplativo. O Nicholas Carr, ele recebeu o prêmio de um dos maiores pesquisadores desta área. Ele escreveu um livro, Os Superficiais. Ele demonstrou, através da neuroplasticidade, que é a ciência que estuda os caminhos neurais cerebrais, que o ambiente de tela literalmente recabeia os nossos circuitos neurais. Eles são cabeados, era como se novas ligações, novos cabos fossem colocados. Cá prova que a hiperestimulação das telas destrói a nossa capacidade para a leitura profunda e o pensamento contemplativo. Se a farmaqueia do espetáculo digital destrói a nossa capacidade de ler profundamente e de contemplar, o diabo está destruindo toda a estrutura fundamental para a oração e para a meditação nas Escrituras. Se eu não consigo mais ter pensamentos profundos, e se eu não tenho mais paciência na contemplação, então eu não consigo mais orar. Então eu não consigo mais ler as Escrituras. Então eu não consigo mais participar de um culto onde a pregação é 1 hora e eu só estou ouvindo e não tem luzes nenhuma me acompanhando aqui atrás. Então veja, um outro psiquiatra cristão, ele escreveu um livro, Anatomia da Alma. Ele fez um alerta desesperado à igreja moderna sobre esse exato ponto. Olha só, esse cara é um psiquiatra cristão, e ele é um doutor nessa área. Ele afirma que a santificação cristã requer o que a neurociência chama de atenção focada integrada. Ou seja, ninguém vai ser santificado se não sentar para ouvir a pregação e a exposição das Escrituras. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ele diz também que Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. Não existe um outro método para eu e você sermos edificados se não sentar num banco e ouvir o pastor pregar. Você pode ler livro, você pode fazer curso de doutorado, você pode fazer outras coisas, mas a edificação da pregação só acontece quando alguém que tem autoridade para fazê-lo e você senta. E se você não tem a capacidade de submeter a sua mente, Paulo diz em 1 Coríntios 10 que devemos trazer todo o nosso pensamento cativo a Jesus Cristo. E trazer o pensamento cativo a Jesus Cristo é ser moldado pelas Escrituras. Então o foco para sentar, para ouvir, está sendo destruído. E daqui a um tempo vai chegar um momento em que as pessoas não terão mais a capacidade de focar isso. Por quê? Ele diz, algo que a liturgia ruidosa do espetáculo e dos smartphones desintegram completamente. Ele está dizendo o seguinte, que o fato da gente estar em redes sociais o tempo todo está tirando a nossa capacidade de adorar. Olha que loucura. Homens da ciência estão dizendo, o fato das pessoas ficarem horas e horas nas redes sociais, então lá, às vezes postando versículo bíblico, às vezes até olhando
pregação, rolando aquele negócio lá de opinião de gente cristã, mas aquilo por trás está destruindo a capacidade dele de manter foco e atenção aonde ele vai precisar na oração e na sua santificação. Olha o que ele fala. Quando o participante de liturgias que apenas estimulam nossas emoções, em vez de exigir o engajamento do nosso raciocínio profundo e arrependimento, nós habituamos o nosso cérebro a buscar em Deus apenas um alívio químico, uma dose de dopamina dominical. Nós viciamos a congregação no sentimento da adoração e não no objeto da adoração. Porque quando você adora a Deus, irmãos, e normalmente não depende de eu me sentir bem. Às vezes eu estou adorando a Deus em tanta profundidade, mas eu estou me sentindo muito mal. Eu estou muito envergonhado. Eu estou profundamente cheio de convicção de pecado. Eu vejo quão impuro, quão mal o meu coração é. Eu vejo quanto eu demoro a crescer, quanto eu demoro a aprender. Então eu estou profundamente envergonhado. Eu estou profundamente dolorido. Eu sinto dores. Era como se passasse em cima de mim um caminhão e eu sentindo aquelas dores que o pecado traz em qualquer um de nós. Quantos cristãos perderam essa capacidade de chorar pelos seus pecados, de ver que eles deveriam estar muito mais avançados, que poderiam crescer muito mais, que já deveriam ter vencido os pecados que não venceram, que já deveriam servir ao Senhor com muito mais alegria e plenitude e não o faz, que eles amam o mundo tanto que não conseguem amar as Escrituras, não conseguem amar a leitura devocional, não consegue colocar na agenda, ouve e não coloca em prática. Eles não podem ser alcançados por uma verdadeira mudança. Mas esse mesmo pessoal vai num culto e levanta a mão, chora, pula, fala em língua, acaba aquilo, vai para casa e volta à mesma miséria de vida que todo dia leva. O ponto 3, a imagem proibida, Êxodo 24, a teologia da iconoclastia digital. Iconoclastia é idolatria. Primeiro, a imagem proibida. Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima nos céus, e não te encurvarás diante delas, nem servirás. Veja aqui, o primeiro ponto aqui é a tecnologia a serviço da palavra, e a palavra a serviço da tecnologia. Antes de prosseguirmos com a análise do segundo mandamento, é essencial aqui fazer uma distinção, que os irmãos podem estar aí questionando. Pastor, nossa igreja não está no YouTube? Nós não transmitimos a nossa EBD online? Isso não é a violação do que o Senhor está dizendo? Deixa eu dizer aqui. Existe diferença entre a presença instrucional e a presença narcisista. A diferença entre eu estar aqui pregando as Escrituras e tentando ensinar para os irmãos aquilo na profundidade, na seriedade que o texto diz. A diferença de eu pregar essa mesma mensagem, mas ao invés de confrontar os irmãos e a mim mesmo, eu fazer isso de um jeito para que os irmãos não fiquem tão chateados ou preocupados com a minha forma de falar. Quando eu tenho travas na minha língua, porque eu vou ferir os irmãos, porque os irmãos não vão aceitar a ser confrontado, a minha pregação é uma falsa pregação. O Espírito Santo naturalmente é duro. O cara mais legal da Bíblia é João. Filhinhos. Ele está se referindo aos crentes. Mas quando ele se refere àqueles crentes de meia boca, ele fala assim, ó, esses caras, vocês não devem nem orar por eles. Vocês não devem nem receber esse pessoal em casa. E passa na rua e nem fala com eles. É uma história verídica contada de João, que havia um presbítero que havia se desviado e ensinava o gnosticismo. João disse, olha, eu sou seu inimigo. E João nunca ocupou o mesmo espaço que ele estivesse. Se chegasse numa cidade e João soubesse que ele estava naquela cidade, João virava meia volta, não entrava na cidade, porque dizia, eu não vou estar no mesmo lugar que está esse herege. Houve um menino que largou a igreja e entrou com os bandidos, um dia João viajando, parou para descansar debaixo de árvores, ele viu que o grupo de bandidos estava lá. E ele viu aquele menino, ele saiu correndo num carreirão atrás do menino, jogou em cima dele, agarrou ele, segurou ele chorando, volta meu filho para os braços do pai. Ele sabia amar aqueles que precisavam de salvação e se afastar daqueles que precisavam ser confrontados. Essa é uma coisa, irmãos, que a geração moderna não entende. Então a diferença entre a gente usar o YouTube para instruir as pessoas, para poder levar a palavra de Deus
sem a necessidade da gente vender uma imagem, vender a nossa igreja. Então nós não estamos lá para vender, e nós não devemos estar. O culto online é um culto manco, porque não é como o culto presencial, mas ele funciona para aqueles que não conseguem estar presencial. Primeiro porque, às vezes, nós temos culto várias vezes por semana, nem todo mundo consegue vir, e eu entendo perfeitamente. Há irmãos nossos que moram na Europa, e eles reúnem conosco até ter condições de ter uma igreja lá para reunir, ou voltar para o Brasil para estar conosco. Então, de forma precária, ajuda, perfeito. Mas a ideia nunca será usar isso para dizer, nós somos uma igreja que estamos no metaverso. Isso não pode produzir em nós nenhuma necessidade de vender uma performance. Então, a tecnologia tem que servir a palavra de Deus, e ela serve quando o meio não dita a mensagem. Ou seja, nós não estamos ali mudando a mensagem por causa do meio. Nós não deixamos o meio mudar a nossa mensagem. Quando a igreja pregava, por exemplo, nos anos 50, nas ondas de rádio, ninguém acusava os pastores de serem idólatras. A transmissão chegava a milhares de pessoas que ouviam a pregação. Por quê? Porque a palavra do pregador fazia carregar o peso da palavra, não era a personalidade dele. Ninguém, nossa, que pregador que fala bem. Nossa, a performance dele. Olha quanto seguido. Não. As pessoas ouviam por causa da palavra, por causa da pregação. Eram as escrituras que atraíam as pessoas para ouvir, não era a performance dele. O pecado ocorre quando o meio dita a mensagem, quando o ensino teológico se torna um show de entretenimento, quando vira vaidade, quando a gente está aqui para poder desconstruir os outros e vender a nossa imagem. Segundo, quando a personalidade se torna o assunto e não a mensagem. Quando o meu estilo de vestir, quando o que eu uso, o que eu faço, com aquilo que eu comento, ganho o seguidor, não Jesus ganha os pecadores. É quando o púlpito se rende às métricas de vaidade do algoritmo. Nossa, tem um sermão lá que tem 500 mil. Não é porque, irmãos, eu não tenho um sermão que tenha 100 mil curtidos, eu oro para que se um dia isso acontecer, se Deus assim quiser, isso não mexa comigo. Porque se mexer, eu tenho que parar urgentemente de gravar vídeo e voltar a pregar. Sabe, irmão, agora quem vai pregar é o pastor Jário. Então, vamos colocar uma tela preta, deixar só minha voz lá. Por quê? Porque não é isso que vai medir. Não é porque teve 300 acessos, 500 acessos, 10 mil acessos, 1 milhão de acessos, 100 milhões de acessos. Não é isso que torna... Pelo contrário, a regra é essa: quanto mais acesso tem, mais baixo, mais inviável e mais antibíblica é a palavra de Deus. E quando ela é bíblica, quando ela é autêntica, ela tem menos seguidores. E uma das coisas que a gente precisa aprender, tudo que é de Deus, o nosso coração odeia. Tudo que é de Deus, a gente odeia. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Ele não quer. Outro dia eu falei com o irmão assim: pai, nós temos sábado nossa jornada de 5 horas de oração. Ele arregalou, olhou para mim assim, eu quase que fui lá e coloquei, a mão. Eu falei assim: mas como, pastor? Eu fui explicar como é o processo, tá. Não, pastor, eu não suportaria isso. Você vê, é um negócio tão bom, organizado, mas você vê, as pessoas acham que isso é demais. Quantos irmãos já foram embora? Pastor, eu vou porque eu não consigo estar aqui nas 5 horas de oração, e é ruim eu como crente não participar. Eu falei: perfeito, irmão, não tem dificuldade. Ou seja, orar é difícil, mas se fosse um evento, futebol, veria todo mundo, gente. Os homens então veria um futebol, uma piscina, uma competição, um jogo de xadrez, totó. Isso realmente atrai. Mas a ideia é o seguinte: será que esses homens também se reúnem com o mesmo amor, com a mesma intensidade para orar, para serem ministrados, para orar uns pelos outros, para buscarem a Deus? E isso tem que ser visto. Na terça-feira nós temos 70 homens, mas quando tem futebol tem 300. Então está errado. Então veja, nós usamos isso não porque nós estamos desesperados por ganhar seguidores ou para construir a nossa marca pessoal. Tem uma coisa, irmãos, que eu não me preocupo, eu não quero e eu não penso que a gente vai ganhar validade no meio das pessoas. Eu nem quero saber o que as pessoas pensam ou acham de nós. A única pessoa que nós devemos procurar agradar aqui é Deus. E Deus vai dar uma nota exatamente oposta àquela que os homens nos dão. Se os homens disserem que a gente é nota 10, Deus vai nos dar 0. E se os homens nos der 0, Deus vai nos dar 2. Está ótimo. Uma nota divina 2, irmão, que 10 é só Jesus.
2 está bom demais. Mas desde que Deus avalia, uma nota maior que o mundo. Isso é importante. Então vejam, o YouTube então é apenas um meio de distribuição, não o fim da adoração. A diferença aqui está no coração. Vamos entender um pouquinho então o segundo mandamento. O segundo mandamento e a ontologia, ou a essência das imagens. O segundo mandamento é o mais negligenciado na ética cristã digital. Talvez o mais diretamente relevante. A proibição das imagens esculpidas não é uma regra arbitrária de protocolo religioso. Ela é uma definição do ser. O Deus que é e tem uma natureza que não pode ser representada por nenhuma imagem fabricada. Ou seja, a essência de Deus não pode ser digitalizada. Toda a representação o reduz, o distorce e o substitui por uma ideia puramente humana. O J. Biller, em seu livro, ele desenvolveu uma das teses mais teológicas e talvez as mais importantes do nosso século. Ele diz que os seres humanos se tornam exatamente aquilo que eles adoram. Se você adora um Deus vivo, então você se torna progressivamente mais vivo, mais humano, mais capacitado a ver, a ouvir, a sentir a realidade com clareza crescente. Escute-me, olha para mim aqui. Eu preguei quarta passada e eu li um dos maiores estadistas virtuais desse mundo, e ele escreveu uma coisa, e ele é um ateu que odeia o cristianismo, mas ele escreveu um livro sobre violência, e disse o seguinte, que as redes sociais naturalmente puxam o homem para baixo, elas não o melhoram, ela os piora. Ele diz, a realidade puxa o homem para cima, para o temor, para a reverência, para o bem estético. A rede, naturalmente, precisa de você odiando, cheio de inveja, dominado. Ninguém vai ser dominado pelo consumismo se não tiver espírito de inveja. Eu já contei aqui 1 milhão de vezes. Estou vindo de São Paulo, paramos numa mega igreja no meio do caminho, e cheguei na porta, o guarda me atendeu com muito carinho, parecia que ele me conhecia. Pastor, eu vou lá mostrar para o senhor a igreja. Me abraçou, na hora que nós demos assim, uns 10 passos, o Espírito Santo me disse, você não vai entrar aí. Pensei, meu Deus, é uma das maiores igrejas desses países, um homem que está na mídia, eu queria conhecer, porque é um igrejão, e eu tive que despistar, meu querido, eu vou ter que... Falei, Renato, vamos embora. Passou um tempo e eu não me questionei mais. É muito legal, essas coisas acontecem, às vezes demoram 1 ano depois, Deus toca nisso. Lembra daquele dia? Sabe por que eu não deixei você entrar ali? Eu disse, por quê, Senhor? Porque o seu coração seria seduzido pelo que você ia ver. Quando a gente fica focado nisso, a gente fica seduzido pelo que vê. Porque a gente tem a necessidade, irmão, de vender, de falar, de expor. A gente é assim com a gente mesmo. O quanto a gente é bom, o quanto a gente faz, que eu fiz isso, que eu sou aquilo, que eu conquistei aquilo. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Então, quando você adora imagens fabricadas, você progressivamente perde a capacidade de perceber, de ouvir, de ver, de sentir com profundidade. O que essas imagens fazem lá? Às vezes eu vejo pessoas olhando rede social dos outros. Tem gente que fica olhando direto a foto que os irmãos colocam lá. Tem gente que fica olhando, olha o cabelo dela. É lógico que são pessoas que são imaturas, é gente que não alcançou maturidade. Por que a gente gasta tanto tempo vendo isso que não leva absolutamente a nada, irmãos? Escute-me, o telefone é uma ferramenta poderosa, eu vou pregar isso mais à frente. Ele é bom para ligar, para você mandar uma mensagem para alguém que precisa ouvir uma mensagem, para você conversar com alguém que tem tempo que você não vê. Ele é muito bom para você fazer uma compra necessária, mas quando você gasta tempo com redes sociais e vendo o que não deveria ver, apreciando o que não deveria ver, morrendo de rir daqueles vídeos engraçados, e tem até um livro escrito Se Divertindo Até a Morte, as pessoas não entendem que aquilo está criando nelas comportamento. Eu digo que é um tempo que deveria gastar com o filho, com a esposa. Eu já falei que o que marido e mulher estão perdendo e vão para o inferno por isso, de gastar tempo com essas coisas e deixar de criar relacionamento, de crescer em intimidade, de crescer em confiança, de orarem junto, de ler as escrituras, de conversarem sobre tanta coisa. A gente está com aquela imagem, com aquele bezerrinho, com aqueles terafins, com aqueles ídolos de bolso na mão. Eu tenho irmãos aqui que dizem, pastor, toda noite eu durmo de mal da minha esposa, porque eu falo assim, amor, o pastor falou, que nada.
Só estou respondendo aqui minhas amigas. Por quê? A pessoa está tão viciada que ela não tolera. É a primeira coisa, irmão. Quando o marido ou a esposa faz um comentário, você está viciado nisso. Se o seu coração se irritou, então minha regra é, vai no vaso, dá a descarga e manda esse negócio para o inferno. Viva sem celular. Se irritou. Porque não pode irritar não. Opa. E mesmo que não esteja, não, meu amor, fechado. Pronto. Se o deixar dói, é porque você é escravo. Isso é um ídolo. Isso domina você. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de tocar pessoas, de amar pessoas, de conversar, de ouvir. Gente, conta uma piada para sua mulher, bate papo com ela, aprende uma piada nova, boa, conta para ela. Sei lá, inventa alguma coisa, mas vamos conversar. Mas não tem jeito. O ídolo vai para a caminha. Está lá, do ladinho. Está lá, os terafins, do ladinho lá. Gente, olha só, está comprovado que o excesso de proximidade dá câncer. Está comprovado que o excesso de proximidade cria problema por causa dos raios gama. Está comprovado. Mas o cara me dorme a noite toda com 4, 5 telefones debaixo do travesseiro. Depois dá câncer, pastor, ora para Jesus me curar. Terceiro, a cultura dos influências gospel e a violação industrial do segundo mandamento. A cultura desses influências gospel é o segundo mandamento sendo violado em escala industrial. Quando a igreja constrói um culto em torno da personalidade e da imagem de um pastor influencer. Quando o sucesso de um ministério é medido pela quantidade de seguidores deles nas redes sociais. É quando pessoas assistem ao culto deles pelo YouTube como se fosse um show de streaming. É criando uma imagem, é se encurvando diante dela, é sendo gradualmente transformado à semelhança dela, superficial, performática, vazia de conteúdo profundo das Escrituras. O James Smith, em seu aclamado livro Você é o que você ama, o poder espiritual do hábito, argumenta que o smartphone e a tela são ferramentas tecnológicas, elas são liturgias seculares, elas são o altar do século 21. Quando a igreja permite que o seu culto seja ditado pelo ritmo frenético, edições de vídeos curtos e de estéticas do palco, ela está esculpindo um novo bezerro de ouro. Torna-se o grande vitral de idolatria do nosso tempo, onde em vez de contemplarmos a glória de Deus, nós contemplamos a vaidade narcisista de líderes que se amam e amam mais do que as suas ovelhas que lhe foram confiadas pelo Supremo Pastor. Concluindo, nós precisamos reentrar na presença de Deus. O espetáculo não é apenas um problema pastoral, ele é um problema teológico de primeira ordem. Quando o culto se torna espetáculo, Deus deixa de ser o sujeito da adoração e se torna o pretexto dela. O verdadeiro objeto de adoração passa a ser a experiência do adorador, a habilidade do músico, o carisma ou a capacidade do pregador e a estética do ambiente. Essa aqui é a feitiçaria digital que garante o que ninguém perceberá, a substituição. A adoração genuína, como João viu, Apocalipse 4, produz prostração e não êxtase manipulado, fabricado. Produz rendição e não entusiasmo falso. Produz um silêncio das coroas lançadas diante do trono, não os ruídos das plataformas digitais. Que o Espírito Santo restaure o verdadeiro culto na nossa alma, e não o espetáculo de uma emoção fabricada. Deus é Espírito, não imagem, não espetáculo, não algoritmo. O culto genuíno ocorre onde o Espírito sopra, e o sopro é silenciado com as redes. Primeira parte então, da conclusão é o apelo do Kierkegaard. O grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, do século XIX, escreveu uma advertência poderosa. Ele era cristão e ele preveu de forma profética a era do ruído digital e da adoração teatral. Olha o que ele fala: a condição atual do mundo é uma doença. Se eu fosse um médico e me perguntasse o que eu aconselharia a fazer, eu responderia: cria em silêncio. Tragam os homens de volta ao silêncio.
A palavra de Deus não pode ser ouvida no mundo barulhento de hoje. E mesmo que ela seja declarada em alta voz através dos espetáculos, as pessoas ouvirão apenas o barulho, a imagem, o show, e não a palavra. O ponto 2, do silêncio contemplativo ao deleite da palavra. Kierkegaard descreve é um problema. Veja, como a gente pode viver em um silêncio absoluto? Por quê? Porque qualquer um de nós odiamos o tédio, o vácuo, e a natureza do nosso coração ainda mais. Ou seja, se a gente simplesmente desligar o celular, quer ver? Tem casais que, pastor, nós não estamos levando o celular para a cama, mas nós não conseguimos conversar, nós começamos a brigar. Sabe por quê? Porque eles viveram tanto tempo enfurnado na idolatria do celular, que perderam a capacidade de conversar. Eles ficam meia hora e não sai uma palavra. Ele tentando encenar, a pastora, não vem nada na minha mente, eu não consigo pensar em nada. E ela, a mesma coisa. Por quê? Porque o celular roubou a comunhão do casal. Não tem mais comunicação. Agora tem que começar do zero, aprender tudo de novo, conquistar, namorar. Agora você vai ter que se apaixonar de novo por ele, e ele por você, conversar de novo, e vai ter que esquecer os filhos por um tempo, porque os filhos também é um problema. Por quê? Porque perderam a capacidade de viver uma vida que deveria viver. Veja, o Kierkegaard então não estava prescrevendo o silêncio vazio, ele estava prescrevendo o silêncio para ouvir. E o silêncio não é o fim, é um meio para um fim maior. Quando a gente desliga o celular, não é o silêncio absoluto. Nós estamos nos fechando para o barulho do mundo, mas abrindo para a palavra de Deus. Veja, é hora de você abrir as Escrituras silenciosamente ou em voz alta, ler as Escrituras e procurar ouvir a voz de Deus por meio da leitura devocional. E nós aqui temos o nosso plano de leitura do Robert McCheyne. Cada membro da nossa igreja que verdadeiramente queira sair da Babilônia digital, sabe que o remédio não é o vácuo, mas é a presença de Deus também por meio da palavra e por meio da oração. É no silêncio diário da leitura do McCheyne, é mastigando os 4 capítulos do secreto do seu quarto, sem distração, sem notificação piscando, sem a opinião de um influencer gosto para ser ouvido, e o seu cérebro sendo curado para a glória de Deus. Isto deve ser em Deus, e Ele é o nosso maior espetáculo. Quando a gente lê Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Veja, percebe que este versículo foi escrito para o Israel, que estava vivendo no tempo da Babilônia real, e nós estamos vivendo na Babilônia digital. E veja, esta palavra também é para nós. Deus conhece o nosso coração. Veja o que fala o Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, o Espírito Santo toca aquele solo no seu peito, que só você compreende por meio da leitura, por meio da oração, não por meio de like, de curtição ou de seguidores. Não é sair do espetáculo para o nada, é sair do espetáculo para a presença de Deus, é entrar no quarto da oração, é buscar a Deus, é ir no secreto encontrar o Senhor. É o rosto de Jesus Cristo que nós devemos buscar. Ele é o rosto mais belo do que qualquer design de palco, do que qualquer vídeo editado do YouTube. Ele é a presença gloriosa e deliciosa que satisfaz a nossa alma. Sabe qual é o conselho de Deus para nós? Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sair da Babilônia digital não é sair do vazio, é sair para a presença viva de Deus. É ter coragem de rejeitar o altar do entretenimento e abraçar a liturgia que exige o nosso intelecto para ouvir a pregação profundamente, para chorar lágrimas de verdadeiro arrependimento, de reverência e temor na presença do nosso Deus. É hora da gente desligar o nosso cérebro das plataformas digitais, dos espetáculos e holofotes do mundo, para que a verdadeira glória de Deus volte a brilhar
no nosso santuário, que é o nosso corpo. A verdadeira adoração não é um show, é um encontro. Então saia do espetáculo, abra a palavra, dobre os joelhos, porque o Rei Jesus está te esperando. Senhor, que a tua palavra opere uma obra poderosa em nós, e que nós sejamos mudados pelo poder das Escrituras, no nome de Jesus. Amém.